e os preços da soja voltaram a recuar nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago. O dia começou com altas fortes, os preços renovando suas máximas do ano e acumulando 5 sessões consecutivas de altas pelo mercado internacional. Depois, os preços vieram perdendo força, o mercado veio perdendo força e termina em campo negativo com baixas aí de mais de 15 pontos nos principais contratos. Se isso é uma tendência, o que a gente pode esperar daqui para frente, mais do que isso, entender o que pressionou o mercado nessa quinta-feira, é assunto para a gente conversar agora com o Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Cogo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, é um prazer ter você com a gente. Obrigado, boa tarde a todos também, é uma satisfação para a gente poder colaborar. Cogo, a gente achou no começo do dia que ia ter um fechamento positivo nessa quinta-feira, o mercado inverteu o sinal e fechou aí com baixas consideráveis. O que provocou esse movimento? Vamos pensar numa correção que o mercado passa sempre quando existe essa, como você mesmo comentou, né? São altas de sequência e aí não aparece um fato novo para manter o fôlego de alta. O mercado corrige isso, nós estamos próximos do final de semana. Os fatos que estão pesando a favor dessa sequência de altas, eles não trouxeram nenhuma novidade hoje. A gente já tem eles mais ou menos mencionados. Né? As compras pesadas por parte da China não foram mais relatadas, não foi nenhum grande volume de compra, e os traders começam a se questionar se a China vai manter o ritmo ou não vai, embora seja uma coisa muito pontual. A questão do atraso da colheita no Brasil, que é bem grande, está bem complicada a situação. A gente certamente vai exportar muito menos no primeiro bimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Isso também parece que já foi devidamente precificado, uma alta dessa sequência que nós acabamos de comentar. Não há nada de estranho numa correção depois de uma sequência de altas e manter uma proximidade dessa linha aí dos primeiros vencimentos próximos de 14 por bushel, né? Cogo, isso quer dizer que o pano de fundo do mercado continua mantendo esse viés positivo, esse tom altista, ou se não de novas altas e patamares mais elevados, de preços ao menos sustentados em patamares muito positivos como esses que a gente tem visto agora? O mercado está sustentado em patamares bastante positivos, né? A gente até vem reforçando muito isso com os clientes aqui, que mesmo com tudo que já veio ao mercado do ano passado para cá, qual seria o tamanho da área nos Estados Unidos, né? Bem maior, recuperaram quase toda a área que foi perdida durante a disputa com a China, crescendo aí mais de 8% para essa próxima temporada. Tudo indica vai ser, por enquanto está ruim, tem questão de logística prejudicada nos Estados Unidos para insumos, com neve e outros problemas, mas tudo indica que o clima será normal e tem que trabalhar com a expectativa de uma safra de soja grande nos Estados Unidos. Então, isso tudo de certa forma já está precificado, tanto é que os contratos mais longos, né, eles já estão operando num patamar bem abaixo desse patamar dos vencimentos do primeiro semestre de 2021. Agora, quando a gente fala de uma safra maior nos Estados Unidos, né, vai precisar de clima para que ela seja efetivada, mas essa expectativa de uma safra maior, essa oferta é suficiente para equilibrar as relações de oferta e demanda, ou ainda na próxima temporada a gente vai ter uma demanda muito forte, tendo que disputar uma oferta ainda bastante limitada de soja? É exatamente esse fato de uma oferta e demanda ajustada e estoques em queda e compras pesadas por parte de importadores como a China, que colocam esse patamar mais para baixo do que o atual, mas ainda bem acima do que a gente viu em 2020, pelo menos durante a maior parte do ano, e também em 2019. Na verdade, né, só para lembrar, a gente está vindo agora de um período de cotação futura dos mais altos níveis desde 2014, 2015. E agora poderíamos lá adiante voltar para um patamar que os futuros estão apontando aí, pelo menos para o início de 2022, ao redor dos 11,80 a 12 dólares por bushel, que é um patamar ainda bem acima, ou pelo menos 20% acima da maior cotação que você teve no ano passado. Então, nós estamos falando de cair para um patamar ainda bastante remunerador. Pensando para o Brasil,
é um patamar muito remunerador. Se você coloca isso numa planilha de paridade, de exportação e joga isso pelo câmbio futuro da B3 para até vencimentos maio de 2022, ainda resulta num preço FOB muito alto. No caso do Sul, acima dos 130 reais a saca lá para o primeiro e segundo trimestre do ano que vem. E para o caso do Centro-Oeste, pegando o Mato Grosso como referência, ainda acima dos 120 reais também, 115, 120 reais, patamares bem altos, né? Patamares que passaram a fazer parte do dia a dia do produtor, 3 dígitos do valor da soja. Ou seja, né, Kogo, a gente ainda tem uma perspectiva e no começo deste ano ou no final de 2020, nós tivemos uma conversa, eu e você aqui, uma entrevista, e você me dizia o seguinte: Carla, as pessoas já querem saber o que está acontecendo para 2022, para a safra 21-22, porque a safra 20-21 já está muito bem remunerada. Então, isso está acontecendo, Kogo, isso está se confirmando, portanto. Está se confirmando, e assim, a boa notícia também é que foi muito heterogênea a venda antecipada, teve muita venda a 80 reais, a 100, 120, 130. A gente teve isso muito homogêneo. A parte boa para o produtor esse ano é que o que ele vai vender a partir de agora, seja no mercado spot e seja em fixações futuras, já vai ser num nível de preço já arrancando de um patamar mais alto. Né? Já entramos o ano, por exemplo, vamos pegar o indicador da soja CPE, né? Nós arrancamos o ano com ele já ali oscilando entre os 150 e 160 reais ao produtor do Paraná, que é o indicador do Paraná, né? É um patamar alto que só foi visto nos últimos meses do ano passado. E agora você abre o ano com um preço elevado que deve perdurar durante todo o ano, né? Em função do câmbio no Brasil, em função das cotações de Chicago, em função da grande parcela da safra já negociada, da disputa que vai haver com o saldo que sobrou entre os exportadores e as empresas de esmagamento no mercado interno. Então, isso tudo já praticamente garante uma média de preço excepcional para o ano de 2021 e o produtor começa a ficar agora atento como que ele vai fazer o planejamento da temporada 21-22, né? Que vai lentamente aí avançando nas vendas antecipadas também, principalmente através de vendas casadas com compra de insumos que estão num processo que todo mundo está acompanhando, né, de uma alta muito acentuada e muito rápida no mercado internacional, né, principalmente fertilizantes e defensivos. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Os custos de produção, a gente já pode dizer isso, que da safra 21-22 serão mais altos do que os dessa temporada, porque a gente vê os fertilizantes esse ano já acumulando uma alta considerável, né? Hoje nós fizemos um levantamento aqui junto de uma consultoria trazendo expressivos ganhos aí para o MAP, para o KCL, para o Super Triplo. A gente já tem uma alta muito consistente somente nesses primeiros 2 meses de 2021 para os fertilizantes. Isso realmente, assim, a gente já pode afirmar tranquilamente que a gente vai ter, nem vamos falar de uma alta de custo em dólares, desculpa, não vamos falar de uma alta de custo em reais, mas nós vamos ter, que é bem pior que isso, nós vamos ter uma alta de custo em dólares, que é uma coisa que já não vinha acontecendo há um bom tempo, né? A gente tinha uma mudança cambial que refletia depois no custo. Agora você tem, aí falando um nível médio, entre 15% até 20% a mais de preço em dólar para matérias-primas de fertilizantes. E aí, conforme o tipo de agroquímico, você tem flutuações que vão desde 10% até 40% em dólar a mais. Certo. Então, conforme o pacote que esse agricultor vai ter que montar de fertilizantes e defensivos, que aliás as compras estão bem adiantadas até em função dessa alta aí, né, que surpreendeu muita gente, a gente vai ter uma coisa preocupante, que é um aumento de custo em dólares, evidentemente em reais, então não tem nenhuma dúvida que esse aumento também vai ser maior do que o esperado. Né? Então, por isso, muitos produtores estão optando em fazer essa compra de alguma forma sempre redeada, que é o que sempre se recomenda, né? Você não descasar a operação. Que ela seja feita simultaneamente. Não interessa se é feita barter, se é feita à vista, compra, isso não importa. O que importa é fazer sempre no mesmo momento. Se você está fazendo hoje uma compra com a soja, com as cotações atuais, pode ter certeza que está fazendo ainda num momento propício. Se a gente olhar um patamar histórico,
o momento, apesar da relação de troca ter sido corroída já agora em fevereiro, perdeu bastante poder de compra, ele ainda é muito melhor do que a média histórica dos últimos 3 a 5 anos. Então, ainda não está uma situação ruim justamente pelo preço elevado da soja. Ou seja, mesmo com essas condições e com custos que devem, portanto, se confirmar mais altos para a temporada 2021-22, as médias de renda garantidas pelos produtores brasileiros também serão positivas e consideravelmente boas para a safra que vem aqui no Brasil. Com certeza. Claro, tem um componente aí que a gente ainda não comentou, né, que pode mexer um pouco mais com isso. Eu nem creio que seja a cotação futura em si. Eu acho que isso já está mais ou menos mapeado para o intervalo que vai se trabalhar. É o câmbio, né? E o câmbio realmente, a aposta de todo mundo no final de 2020 qual era? Que o real estava apreciado demais, né? E aí muito desvalorizado, e daqui a pouco você ia ter um nível de 4,50, 4,40, 4,60. Isso nunca veio, né? E nunca nem se aproximou durante o ano de 2021. Por quê? Tudo que todo mundo já sabe. O atraso na vacinação, os problemas relacionados às privatizações que não andaram. Então, o que aconteceu é o contrário, né? O dólar hoje, o Petax até fechou em 5,46, se eu não me engano, pode me corrigir. Mas durante o dia chegou a bater na casa de 5,50, né? Então, isso evidentemente é muito importante, né? Isso acaba compensando, às vezes, até as perdas que os futuros sofrem, né? Então, essa para mim é a grande variável que ainda continua em aberto, porque se por acaso realmente houver um rumo diferente nas questões macroeconômicas e econômicas, tanto externas como locais, principalmente as domésticas, de privatizações, e o governo colocar um rumo em direção realmente firme, forte para privatizações, etc. e tal, o câmbio realmente poderá ceder. E aí sim a gente pode ter um patamar mais baixo e afetar as cotações para a próxima temporada. Mas pensando nessa que foi a pergunta, com os valores de hoje, uma soja no sul, por exemplo, ela vai liquidar em 2022 na faixa de R$140 para as entregas no primeiro semestre do ano que vem. É um nível muito alto. E para Centro-Oeste, entre 120 e R$130. Então, nós estamos falando ainda em níveis muito altos de preços, mesmo, né, que a gente tem essa queda dos futuros. O que muda o meu cálculo? Se houver uma mudança no câmbio. Kogo, eu queria falar com você um pouquinho mais sobre a questão do mercado interno e da gente entender como é que fica a demanda interna e os preços pagos, tanto para exportação quanto aqui internamente. Mas antes disso, eu queria saber se essas perspectivas tão positivas para a soja de 2022, elas se estendem para o milho também. Se a gente tem uma... Porque a gente sabe, né, que não se trata só de um momento positivo e pujante para a soja, mas o milho aqui também passa um momento extremamente importante no Brasil e no mundo. Trata-se de uma demanda, acho que talvez aí jamais vista, né? A China importando volumes expressivos em curtíssimo espaço de tempo. Quer dizer, a gente tem um cenário muito parecido para o milho também. Essas perspectivas para 2022, com preços parecidos com esses da soja, claro que adaptados à realidade do milho, também são uma tendência para o ano que vem? São, com certeza, não tem nenhuma dúvida. Primeiro, vamos lembrar uma coisa importante. Ao passo que a soja cresce 8% a área nos Estados Unidos, o milho cresce 1%, ou praticamente não cresce. Então, ok, vamos pensar numa safra recorde, coisa de 380 milhões de toneladas de milho, que estão apenas no papel, né? Então, aqui tem o que? No máximo, repetiria a maior safra já colhida nos Estados Unidos com aumento de área marginal, né, pequeno, né, contra um aumento expressivo na soja. Então, se a gente realmente tivesse que fazer essa comparação, dá para dizer que talvez exista até uma firmeza futura maior nos indicativos de cotações para o milho do que na própria soja nesse momento. E isso também se reflete nos futuros, né? Eles também no milho estão mais baixos no primeiro semestre e para o segundo de 2022, mas ainda num patamar historicamente bem alto. E então isso realmente tanto é verdade que já se ouve muito produtor que, por exemplo, faz as duas culturas no verão, o que cada vez é menos, né? Mas ainda tem muito produtor que faz as duas culturas no verão, que já está
falando em colocar mais peso no milho de verão do que na soja para 2021-22, já prevendo que ambas culturas vão ter remuneração elevada. Então, realmente, sim, concordo, isso que está acontecendo também, de certa forma, está acontecendo com a mesma vigor e a mesma força no mercado de milho. A gente pensar nesses 5,50 por bushel aí, é um patamar muito alto, foge dos parâmetros históricos recentes e já está quase nos aproximando dos níveis mais altos que a gente já viu em períodos críticos de oferta e demanda de milho no mundo. Na sua análise, Kogo, já falta soja, já falta milho no cenário global de demanda, nesse cenário atual de consumo? Não, acho que faltar não é uma palavra, hoje em commodities falar em faltar ainda não é o caso, porque o mundo passa por um aperto de estoque. Sim. Mas quando a gente fala aperto de estoque, a maior parte das commodities tem no mínimo 30 dias de reserva, né? Pode não parecer muito, mas é um volume razoável, certo? Dependendo da commodity, é um volume razoável. Você falar num estoque de passagem de 250 milhões de toneladas de trigo, 200 milhões, 180 de milho, não é qualquer coisa. Tá? São volumes que são razoáveis. O que importa, e o investidor olha, é que esse volume está muito abaixo daquilo que vem acontecendo nos últimos anos em termos relativos, comparando o estoque com a demanda, né? Que é a relação estoque-uso, né? Estoque e demanda. Isso, que não vinha sendo muito observado no mercado, é hoje um dos fundamentos que está levando ao que a gente chama desse rally de preços aí, que está levando praticamente, dá para dizer que todas as commodities agrícolas estão em processo de alta em função que o mundo está passando por estoques baixos de tudo, com exceção de algodão, que o mundo tem muito estoque ainda, e ninguém sabe dizer que qualidade tem, porque está na China a maior parte. Sim. O resto, açúcar em disparada, trigo, milho, soja, arroz, café, você não tem quase nenhuma commodity que não esteja no movimento altista hoje. Elas estão andando no mesmo, o que mostra que as commodities hoje elas estão impulsionadas pelo movimento de fundamento de mercado, mas também estão sendo impulsionadas pelos fundos de investimento. Kogo, a gente vê um movimento no petróleo também de recuperação, né? Essa semana foi uma semana importante, máximas em 15 meses. A gente estende esse movimento para outras commodities também, além do petróleo, sem ser as agrícolas, né? Essa é uma pergunta excelente, porque assim, eu acho que nem o melhor consultor da área de energia, tá, e de metais ou da área ligada à mineração conseguiria imaginar um petróleo Brent batendo $67 o barril, enquanto nós estamos recém começando a vacinação em nível global. Né? É uma recuperação muito forte mesmo. Todos que eu ouvi ao longo do ano passado falavam que ao longo de 2021 o petróleo recuperaria entre $50 e $60 o barril. O ano já largou nesse patamar. Sim. E já avançou e quase bateu nos $70 o barril. Né? Ou seja, que nós falamos do petróleo Brent, que reflete melhor a entrega física e preço do mundo real, do mundo físico, né? E isso influencia muito tudo, o biocombustível, o etanol de milho, o biodiesel de soja, puxa o etanol de cana, puxa o açúcar. É um efeito em cadeia, ao mesmo tempo que também está elevando o preço dos fertilizantes, dos fretes marítimos, dos defensivos. Quer dizer, é um efeito em cadeia, né? O petróleo, com essa rapidez que ele se recuperou, ele está influenciando certamente, diretamente, muitas commodities, e indiretamente acaba influenciando todo o conjunto de commodities. O algodão nem se fala, é direto, né? O açúcar é a mesma coisa, açúcar e etanol é a mesma coisa, mas a soja, o milho principalmente, tem um fundamento muito forte, pensando que os Estados Unidos hoje usam 127 milhões de toneladas de milho para produzir etanol, e que o etanol volta a ser lucrativo com esse patamar de preço do petróleo, isso mexe com todo o mercado. E, Kogo, sem contar que o petróleo acaba sendo um componente importante ali de mercados que também são determinantes na importação de alguns itens de alimentos, como carne de frango, como farelo de soja, né? Alguns mercados importantes ali do Oriente Médio que são determinantes nessa cadeia importadora de alimentos, né? Não só de matéria-prima, mas principalmente de alimentos processados, e uma coisa acaba naturalmente puxando a outra, eu imagino. E tanto é verdade isso,
que isso, por exemplo, afetou as exportações brasileiras de frango em 2020. Foi exatamente a queda do preço do petróleo. O nosso maior mercado de frango qual é? É o mercado halal, né, do abate para os muçulmanos, e também o mercado tradicional, não halal, ou não kosher, nem halal, o mercado de frango para o Oriente Médio, o grande comprador de frango brasileiro, junto com a China e junto com o Japão. Tá? E isso acabou levando um dos piores desempenhos de exportação do ano passado do agronegócio, foi na carne de frango, que ela está muito dependente do mercado do Oriente Médio, da Liga Árabe e consequentemente, do preço do petróleo. E isso vai ser mais um ingrediente para botar fogo ou mais lenha na fogueira, aí, né? Que é o preço do petróleo em alta e os fretes marítimos em alta também. Né? Isso acaba influenciando na formação do preço. E, Kogo, se a gente olha para essa recuperação do petróleo, não só ela se deu rápido, como ela se deu numa robustez muito grande. Em 2020, a gente viu o mercado chegar a testar patamares negativos do petróleo. Né? 2020 começou já antes da pandemia, a gente já tinha acontecimentos históricos, né, que levaram o preço do petróleo a uma derrocada jamais vista também. E depois a gente viu uma não só rápida essa recuperação, mas com uma robustez muito grande que dá sinais de que a economia também mundial, aos poucos, está retomando o seu fôlego e parece que está começando a vencer a pandemia do coronavírus. Isso também impacta no andamento das commodities. Ah, sem dúvida nenhuma, com certeza, porque no ponto mais baixo, vamos pensar até no petróleo Brent mesmo, no mercado físico, né? No ponto mais baixo ele foi ali aos $18 em abril. Né, do ano passado, onde o caos estava instalado, né, e tudo mais, pandemia em todos os países, e demorou um pouco a recuperação ao longo de 2020, mas quando ela chegou de uma maneira tal, né, que Sim. embalou, entrou 2021 já refletindo um movimento maior de compra de alimentos por todos esses grandes importadores, África, Oriente Médio, Japão, Coreia do Sul, China, todo o Sudeste Asiático, já a Índia. Então já reflete tudo isso, é uma retomada, que embora seja gradual, ela já existe. E lembrar uma coisa importante sempre, qualquer retomada econômica começa pelo setor alimentício. Sim, tá. Kogo, o que isso significa, portanto, tudo isso que a gente está entendendo acontecer para o mercado brasileiro? Porque para as nossas exportações há uma força que já era esperada, né, de termos um novo ano de exportações altíssimas aqui para a nossa soja matéria-prima. Agora, como é que vai ficar a nossa demanda interna diante desse cenário todo que você acabou de nos detalhar? Melhores perspectivas de exportação nas carnes, uma demanda maior no setor de rações, de biocombustíveis, como é que fica a nossa demanda interna e como é que vai ficar ali a disputa entre ela e a exportação, Kogo? Esse é um ponto interessante analisar, porque até então a gente pensava que 2021 já seria um ano assim, que já mostraria um cenário diferente, mas o que a gente está vendo agora, e vai ver ainda por um bom tempo, é uma repetição do que foi visto em 2020, o consumo interno voltado bastante para a cesta básica, e aí no caso o consumidor opta pela carne de frango e deixa em detrimento da carne bovina. Né? Mas a carne bovina realmente o Brasil exporta bem, não vai haver nenhum tipo de excedente. Na carne de frango a recuperação da exportação deve ser boa esse ano também. Então essa canalização do consumo para arroz, feijão, derivados de trigo, ovos e frango, que aconteceu muito forte no ano passado, vai continuar acontecendo em 2021. E, consequentemente, isso puxa a demanda de farelo de soja, puxa a demanda por milho, para atendimento do setor de rações, e nós vamos ter também, até prova o contrário, o aumento da mistura do biodiesel no diesel, né? Que também já está num processo de alta. Então, as cotações do próprio biodiesel nos leilões tendem a ser maiores. Ora, toda essa combinação aí, sem dúvida, de mercado interno vai levar a uma alta e já começa a se discutir se a inflação realmente vai ficar dentro desses patamares que estão sendo retratados nos relatórios focos, né? Parece que está começando a se fugir da ideia que ela fica acomodada e os alimentos não devem dar muito fôlego para a inflação esse ano, não. Isso quer dizer que a gente já tem, Kogo, em algumas partes do país, o mercado interno pagando melhor do que a exportação para a soja, ou isso ainda não acontece porque estamos em pleno programa de exportação? Não, ao longo desse ano mesmo já aconteceu, a gente já teve momentos, dias do ano, em que, por exemplo, a cotação em Paranaguá não alinhava com a cotação no interior do Paraná, por exemplo. Uhum. Então isso já estava acontecendo.
Isso é bem comum, né, acontecer isso no começo do ano. Mas isso é um reflexo de muita venda antecipada. Então, já começou a se ver uma disputa. Ela não está muito clara ainda, em função do atraso da colheita. Então, essas chuvas atrasando a colheita chegou ao ponto de botar o prêmio no porto negativo, que há muito tempo não se via, né? Mas à medida que tudo normalizar e que o fluxo de escoamento nos portos melhorar daqui 50, 60 dias, o prêmio vai positivar de novo, as cotações vão ficar mais altas, vai haver mais disputa entre exportador e esmagador interno, e essa disputa que sempre ficou para o segundo semestre, ela vai começar ainda entre o primeiro e o segundo trimestre do ano. Kogo, essa condição, ela tende a se intensificar, portanto, ela vai continuar, mas essa disputa tende a ser mais acirrada do que tivemos no ano passado, ou ela vai ser semelhante? Mais acirrada, com certeza, pelo volume que foi vendido antecipadamente, né? Certo. Na verdade, a gente está falando os compradores vão disputar 40% do que sobrou não negociável da safra 2021, né? Então, 40% não é o que de costume sobra fisicamente para ser comercializado, né? Então vai ser realmente uma disputa, e no mínimo não é diferente não, né? Porque as vendas antecipadas dessa segunda safra, que ainda nem plantada toda foi, já está muita coisa negociada, né? Então vai ser muito parecido também, vai ter uma disputa, só que no mínimo um pouquinho mais tardia, porque vai se entrar dentro do segundo semestre adiante, que é mais normal na questão do milho, né? Kogo, se a gente olha para ritmo de negócios, você acha que a gente vai ter uma melhora aí, ou um aquecimento desse ritmo também nos próximos meses, ou a gente vai ver novos negócios acontecendo com volumes maiores somente no segundo semestre desse ano? Qual a sua perspectiva? Eu creio que agora as coisas vão andar de uma maneira mais lenta, porque o produtor está, primeiro, tentando manobrar a questão de lavoura, né? É uma situação bem complicada, tem um atraso forte de plantio de segunda safra, se preocupa, né? Está bem atrasado, tem vários estados muito atrasados. Todo esse atraso, as chuvas na soja, não sabe o quanto afetou ainda produtividade, qualidade de grão, quanto vai afetar produtividade da segunda safra de milho. Então o produtor está muito ainda envolvido nisso, né? E isso se retrata numa lentidão do mercado mesmo, o comprador assustado, retraído, esperando para ver se acontece uma baixa de preço, o vendedor já bem posicionado, numa situação confortável, esperando que o preço seja ainda maior do que aquilo que está sendo ofertado. Isso já, por natureza, já traz uma lentidão para o mercado. Quando você entra num ano já com 2 grãos bem vendidos, o ano ele vai se arrastar, ele vai ser uma batalha dura o tempo todo entre o comprador e o vendedor, né? E ver o preço no interior acima do porto pode se repetir muitas vezes ao longo do ano para os 2 grãos. Tá certo. Kogo, te agradeço muito pelas informações, pela companhia nessa quinta-feira, informações sempre importantes e muito valiosas para a nossa audiência que está aí justamente tomando essas decisões, né, Kogo, sabendo como se planejar aí para os próximos meses. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia e principalmente pelas informações. Já te espero para a próxima. Eu agradeço. Obrigado, galera. Obrigado pelo espaço concedido também e uma boa tarde a todos. Nós é que agradecemos. Boa tarde, bom restinho de semana para ti, Kogo. Até a próxima. Obrigado. Bom, Carlos Kogo conosco nesse fechamento de mercado de quinta-feira, informações muito importantes. Então, essas baixas que observamos hoje na Bolsa de Chicago para a soja, de quase 20 pontos nos primeiros contratos, nada fora do comum ou fora do esperado, como falou o Carlos Kogo, né? Uma correção de altas em sequência, como eu falei, eram 5 altas consecutivas e máximas do ano para os preços da soja. O mercado veio corrigindo, realizando lucros, o que é bastante natural. A China se mostra um pouquinho mais inativa, um pouquinho mais ausente do mercado nesse momento, que também é natural, porque já está bem coberto, tudo mais é sabido, e há problemas logísticos aqui no Brasil, a gente sabe disso também. E ainda, segundo o Kogo, essas questões, esses problemas, né, com essa situação complicada que nós temos vivido aqui no Brasil em função de adversidades climáticas, tanto para concluir a colheita em algumas regiões do país, quanto para embarcarmos essa soja, escoarmos essa soja, parece que já tem sido precificada ou já
já foi precificada pelo mercado, agora ele está somente monitorando. Mas o viés positivo, a sustentação, o suporte do mercado está garantido, está mantido e deve continuar assim. E isso se estende para o milho também, e a gente fala não só de Chicago, mas de preços aqui no Brasil também, porque é sabido e conhecido o cenário apertado entre a oferta e a demanda. Então a gente tem que olhar para isso. Mais do que isso, as commodities estão puxando a recuperação da economia global. Há condições muito importantes a serem acompanhadas, entre elas a questão do petróleo. É uma recuperação robusta e forte e rápida deste mercado, que ajuda a puxar outros mercados, inclusive o complexo de grãos e outras commodities, como o açúcar, como o algodão. Então, tudo isso está muito interligado. O mercado de petróleo é um mercado que precisa ser acompanhado muito de perto agora e complementando essa análise importante, tanto para a soja quanto para milho, como nós vimos em 2020, veremos também em 2021 se repetir, que é a disputa acirrada e mais acirrada do que no ano passado, da demanda externa e da demanda interna. A demanda interna em alguns pontos do país já paga melhor do que a exportação. Como disse o Kogo, né, já foram registrados momentos em 2021 onde não se alinhavam a cotação do Porto de Paranaguá e do interior do Paraná, justamente porque a demanda interna está muito forte, a demanda por rações, por biodiesel, né? Então a gente vai ver esses dois setores puxando muita soja para ser processada aqui no Brasil. O Brasil deve ter um ano de processamento recorde e a gente está acompanhando tudo isso por aqui. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa quinta-feira. Bolsa de Chicago na tela e a gente começa com os números da soja para você. O contrato março, 14 dólares e 6 centes por bushel, uma baixa de 17 pontos mais 75. O maio fecha com 14 dólares e 7, caindo 18 pontos mais 25. O agosto, 13 dólares e 56, queda de 14 pontos. E o setembro, 12 dólares e 75 centes por bushel, baixa de 10 pontos e meio. Passando para os números do milho. Agora sim, o março, 5 dólares e 54, o maio, 5 dólares e 49 centes, o julho, 5,39, o setembro, 4 dólares e 93, baixas que variaram entre 13,5 e 7 pontos e meio nos principais contratos. Se a gente checa as cotações do trigo, a gente vai ver baixas que variaram nesta quinta-feira no fechamento de 5,75 a 9,75, para levar o março a 6 dólares e 71 centes por bushel, o maio a 6 dólares e 75, o julho a 6 dólares e 63 e o setembro a 6 dólares e 60 centes por bushel. Bom, essas são as informações do fechamento de mercado dessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas e, claro, a gente continua trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã para mais notícias, mais informações. Até lá!